Olá, amigos e irmãos, chegamos a Atos 22, vamos estudar até o capítulo 24. Estamos na etapa final, espero que esse estudo acrescente muito na vida de vocês, como tem acrescentado na minha. Queria chamá-los a uma oração. Pai, obrigado pelo estudo do livro de Atos. Eu oro para que Teu Espírito Santo possa tocar em nossas mentes e nossos corações, possamos aprender com cada capítulo que estudamos, com a vida de cada discípulo. Senhor, nos ajuda a sermos sensíveis também aos ensinamentos do Espírito Santo hoje, para colocar em prática aquilo que aprendemos, e encoraje os nossos amigos também, Senhor, junto conosco, a crescer na fé e a buscar o Senhor com todo o coração. Louvamos o Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, antes da gente entrar no capítulo 22, eu queria lembrá-lo, no finalzinho do capítulo 21, nós temos o episódio onde Paulo é preso, ele vai ao templo, causa uma grande confusão lá, um tumulto, não por causa de Paulo, mas por causa dos que perseguiam a Paulo. E Paulo ele é retirado por um batalhão romano, porque senão ele ia ser trucidado lá de fora do templo. Então, quando Paulo é retirado da multidão, o comandante o leva para a fortaleza e no meio do caminho, numas escadas que dá acesso a essa fortaleza, Paulo pede para se defender. E o comandante acha estranho, porque achava que Paulo nem falava a língua dele, mas Paulo lembra, cidadão romano, ele domina o grego, ele fala com o comandante se assusta e permite que ele se dirija à multidão. E quando ele vai falar à multidão, ele usa o aramaico. A multidão fica em silêncio, por quê? Porque eles consideravam o aramaico como uma língua sagrada. E aí Paulo começa a sua defesa. Qual é a defesa de Paulo? Ele fala do seu testemunho. O testemunho de Paulo praticamente é a conversão dele. Ele fala, olha, eu era perseguidor do caminho e passei a ser um seguidor. E ele conta como foi esse encontro com Jesus. Isso faz parte da defesa dele. Então, Paulo conta como é a conversão dele, o encontro dele com Jesus. Você pode ver nos versículos aí do capítulo 22. Eu queria deixar um trecho para vocês, que no meio da defesa dele, ele fala que ele vai até Ananias, porque Jesus fala, vai nessa cidade e encontre com Ananias. E quando ele vai até Ananias, Ananias tem uma mensagem do Senhor. Acompanha aí comigo. Atos 22, 14 a 16. Então ele disse, o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. E agora, o que está esperando? Levante-se, seja batizado, lave seus pecados, invocando o nome dele. Então Paulo, ele é batizado. E ele comenta o que Ananias havia falado com ele. Ele volta para Jerusalém e um dia ele está lá adorando no templo. E Paulo tem um novo encontro com Jesus. E Jesus diz o seguinte, fala, Paulo, saia de Jerusalém. Eles não vão aceitar o seu testemunho. E olha só o que Paulo responde para Jesus. Atos 22, 19 a 21. Eu respondi, Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue da tua testemunha Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse, vá, eu enviarei para longe aos gentios. Então, é interessante a gente pensar um pouco aqui na resposta de Paulo. Eu acho que ele pensava assim, bom, como Paulo ele era um fariseu e acreditava na ressurreição, encontrar o Cristo vivo foi a prova que realmente Jesus era o Messias e que ele estava completamente enganado. Então, na mente, no coração dele, ele pensou, puxa, eu vou voltar para o Sinédrio, eu vou falar para as autoridades que Jesus é o Messias, que nós estávamos errados. E ele argumenta com Jesus falando o seguinte, olha, inclusive eles sabem disso, eles sabem que eu tinha autorização para perseguir, eles sabem que eu aprovei quando a tua testemunha Estevão foi assassinada. Eu estava lá. E talvez ele pensava, imagina eu dando um testemunho para o Sinédrio, eles vão se arrepender. E Jesus fala, não, meu plano para você é outro. Primeiro, eles não vão aceitar seu testemunho. E meu plano é que você seja o apóstolo dos gentios. Quando Paulo fala isso, o caos está estabelecido. A população fica maluca. Então o comandante tira Paulo daquele local para que ele não fosse trucidado. Então Paulo é levado para dentro da fortaleza. E lá eles vão escotear Paulo. Aí eles descobrem que Paulo é um cidadão romano,
E um cidadão romano não poderia ser chicoteado sem ter passado por um julgamento justo. E aí eles ficam com medo e você pode ver a reação deles no final desse capítulo. E Paulo está sendo julgado, há membros do Sinédrio nesse julgamento. Então, a defesa de Paulo, ele usa o ponto da ressurreição. Por quê? Ele sabe que lá no Sinédrio tem tanto saduceus como fariseus. Acompanha comigo então, por favor. Atos 23, 6. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no Sinédrio: irmão, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Olha que interessante. Paulo argumenta que ele está sendo julgado porque ele acreditava na ressurreição dos mortos. Quando ele vê Jesus no caminho a Damasco, faz tudo o que ele acreditava faz sentido. Ele entende que os profetas, que tudo aquilo que os profetas falavam sobre o Messias se concretizava em Jesus. E ele começa então a usar o ponto da ressurreição. Queria parar aqui para falar para você que é um cristão, a ressurreição é fundamental para o nosso cristianismo. Se não acreditássemos na ressurreição, o cristianismo não faria sentido algum. Crer na ressurreição nos dá uma mente de vida. Aquele que não crê na ressurreição vive para esse mundo. Você coloca todas as fichas nesse mundo. Alguns até dizem crer na ressurreição, mas têm uma mentalidade de morte. Toda a sua esperança está aqui. E aí, se ele não consegue ser feliz nesse mundo, há uma grande frustração. O cristão sabe que apesar das dificuldades, apesar do sofrimento, a mentalidade dele não está aqui nesse mundo. Ele sabe que o melhor ainda está por vir. Eu pergunto para você, você crê na ressurreição? A sua mentalidade é uma mentalidade de vida ou de morte? Onde você coloca todas as suas fichas? Você crê que há vida após morte? Você crê na vida eterna? Era o ponto que Paulo estava defendendo. Na noite seguinte, a Bíblia descreve um encontro de Jesus com Paulo novamente. Acompanhe comigo, por favor. Atos 23, 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Paulo ele recebe o encorajamento de Jesus. Fala: olha, assim como você foi cheio de coragem em Jerusalém, você também vai ser em Roma. E você vai perceber no capítulo 24 que depois que Paulo vai a Cesareia, ele apela para Roma. O que eu queria falar para vocês é o encorajamento de Jesus para pregarmos a mensagem. Nós precisamos ter coragem. Nós estamos em tempos tão difíceis, onde as opiniões estão valendo mais do que a palavra de Deus. Nós não podemos abrir mão da mensagem. Você precisa crer no poder das Escrituras. Quando estudamos o livro de Atos, as pessoas eram transformadas não por argumentos humanos, mas pela Escritura, pela ação do Espírito Santo. O Espírito continua agindo. Eu queria convocar você que é cristão a ser um pregador da mensagem com coragem. É muito fácil a gente se perder em questões políticas. É muito fácil a gente debater e até nos separar e esquecendo do que nos une é a mensagem. Parando um pouquinho, essa semana, o que tem acontecido sobre racismo. Muitos estão debatendo opiniões políticas, mas na verdade, racismo é pecado. E pecado é combatido com o evangelho. Jesus veio para nos libertar de nossos pecados, do racismo, da imoralidade, da mentira, da corrupção. Eu queria chamar você que é um cristão a ser alguém polêmico, não por suas opiniões políticas, mas ser alguém polêmico porque você prega o evangelho. O que a sua rede social fala de você? O quanto as pessoas sabem do seu cristianismo? Eu não estou falando para sermos alienados, mas eu estou falando das nossas paixões. Você é aquele que prega com coragem o evangelho? Queria encorajar você a pensar nisso. Continuando, Paulo então vai diante de Félix se defender e ele fala da esperança que ele tem e ele entende da oportunidade, sabendo que Félix conhecia do caminho e a sua esposa era judia, ele vai e prega a mensagem. Acompanha comigo. Atos 24, 14 a 16. Confesso-te, porém, que adoro a Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, a que chamam seita. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição dos justos como dos injustos. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens.
Festo, ele tem a curiosidade de saber mais do caminho e Paulo fala, olha, eu creio, lembra que eu falei que quando Paulo encontra Jesus, a ressurreição faz sentido, ele entende que Jesus é o Messias, e ele fala, olha, que esses homens que me acusam creem, eu também creio, só que eu sei, eu tenho a convicção de que os profetas e a lei apontam para Jesus. E ele começa a compartilhar isso com Festo. Então, Paulo, diante de Festo, fala, olha, eu confesso que eu adoro a Deus seguindo o caminho. Olha que incrível, Paulo, ele define a vida cristã como uma caminhada. E ele havia entendido, como eu comentei antes, que Jesus era a resposta da lei e dos profetas. E ele fala para Festo que eu tenho a esperança da vida eterna. E eu sei que haverá um julgamento e eu mantenho a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Nós precisamos colocar na nossa agenda uma consciência limpa, principalmente diante de Deus. Em épocas onde somos tentados a agradar pessoas, nós somos lembrados que nós também precisamos ter uma consciência limpa diante de Deus, que Ele nos conhece e Ele sabe do nosso passo. Reflita nisso. Então, continuando, terminando aqui, indo para o final do capítulo 24, o testemunho de Paulo mexe com Félix e ele chama a esposa dele, a Drúzila, para acompanhar e ouvir um pouco mais sobre o que Paulo tem a dizer. Acompanha comigo essa parte de Atos. Vários dias depois, Félix veio com Drúzila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse, basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Olha o que acontece. Paulo, ele prega com coragem. Félix e Drúzila estavam lá para ouvir a mensagem e Paulo fala a verdade. O evangelho, ele causa essas duas reações, ou de quebrantamento ou de afastamento. Quando Paulo prega então para Félix, ele se afasta, ele fala, basta, eu não quero mais ouvir isso. É interessante essa reação que o evangelho causa, né? Ou de, como eu falei, ou de quebrantamento ou de afastamento. Em Atos 2, quando Pedro então prega aquela multidão, alguns não quiseram, mas os que quiseram, ao ouvir essa mensagem, eles perguntaram a Pedro, Pedro, o que fazemos? Como que a gente pode mudar isso? E Pedro fala, você precisa se arrepender, ser batizado, entender que Jesus é o que salva vocês. Félix teve a mesma oportunidade, porém, em vez de reconhecer, de reconhecer seus pecados e de se quebrantar, ele se afasta. Sabe, eu queria falar com você, meu amigo, que tem escutado o evangelho. Qual é a sua reação? Você se quebranta e você espera o passo seguinte, que é ouvir que Jesus é aquele que vai salvá-lo? Ou você nem quer escutar o próximo passo porque você tem medo? A Bíblia fala que Félix teve medo. O evangelho, ele vem com essas duas notícias realmente, uma boa e uma ruim. Qual é a ruim? Que nós somos pecadores, que nossos pecados crucificaram Jesus e que por causa dos nossos pecados nós seremos condenados. Qual é a boa notícia? Que Jesus é o nosso Salvador, que Ele é aquele único e capaz de perdoar todos os nossos pecados. Porém, o evangelho exige uma resposta. O evangelho nunca vai ser neutro na vida de ninguém. Qual é a sua resposta ao evangelho? Queria animar você a abrir seu coração para a mensagem do evangelho e entender que você precisa de um Salvador e que esse Salvador é Jesus. Bom, e continuando, vamos em frente. Versículo 24 a 27 fala que realmente Paulo tinha razão, né? Festo tinha vários pecados, principalmente da corrupção. Olha o que está escrito ali. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passado 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Olha, não tem como. Ou você agrada a Deus ou pessoas. Essa é uma escolha que você precisa fazer se você quer abraçar o evangelho. E Félix, infelizmente, preferiu a segunda opção, que é agradar as pessoas. Bom, continuando, eu queria deixar aqui um pensamento, inclusive que eu deixei domingo passado. Seja a Bíblia de quem não tem, seja a igreja de quem não quer ir. Queria desafiar você, cristão, seja a Bíblia de quem não tem, seja a igreja de quem não quer ir. Paulo, diante das pressões,
Mesmo correndo risco de vida, ele não deixou de pregar o evangelho. Ele não deixou de ser a Bíblia que Félix precisava. Ele não deixou de ser a igreja que Félix não queria ir. E nós? Como tem sido o nosso papel? Essa quarentena, onde muitas pessoas estão passando por sofrimentos psicológicos, onde pessoas estão sem fé, onde pessoas estão colocando a esperança naquilo que é temporário. Como nós cristãos estamos nos comportando? Você é a Bíblia de quem não tem? Você é a igreja de quem não quer ir? Queria desafiá-los com esses capítulos e com a vida de Paulo a pensar nisso e a ser uma testemunha corajosa do Evangelho. Muito obrigado e ótima semana a todos.